Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a esse momento de mensagem diária e oração da fé. Meu amigo e minha amiga, a mensagem que eu quero te trazer hoje, ela é muito importante. A Bíblia diz que você não deve, de maneira, de forma alguma, desejar o mal ao seu próximo. A Bíblia diz que você não deve, de maneira, em hipótese alguma, se vingar ou querer fazer você justiça com as próprias mãos. Deus estabeleceu, desde o tempo dos antigos, desde o tempo de Moisés, leis, juiz e juízos. Olha que o julgamento, tá? E o resultado dele, o juízo que é feito contra o criminoso, contra aquele que faz algo de errado, ele obedece à lei no tempo na Bíblia e deveria, claro, obedecer à lei nos dias de hoje. É claro que hoje existe muita corrupção e uma sensação absoluta de impunidade, porque aqueles que fazem cumprir a lei, muitas vezes, são os primeiros corruptos e são, muitas vezes, que mais ganham com a corrupção. Mas o que eu quero trazer para você hoje é justamente aqueles, né? Talvez você, mãe, tenha um filho, uma filha, talvez você seja uma pessoa que tem amizade com pessoas de índole ruim. Talvez você seja uma pessoa que sinta piedade de pessoas de índole ruim. Toma cuidado. A mensagem de hoje vai servir para lhe abrir os olhos. Vamos entender algo importante de como funciona o perdão de Deus. Deus perdoa ao homem arrependido. Então, vamos dar um exemplo. Você tem um filho e esse filho, ele se tornou viciado em drogas, perdeu tudo, ficou doente, foi ameaçado de morte. E esse seu filho, eu estou falando do filho, pode ser qualquer outro parente, de repente entendeu que aquilo que ele está fazendo é ruim, é mal. E ele quer largar tudo aquilo, ele se arrepende. Então ele vai enfrentar a abstinência, ele vai enfrentar o preconceito, ele vai enfrentar tudo e a todos para buscar o lugar dele diante dos homens que fazem parte de uma sociedade legal, diante da família que não se mistura com essas coisas, diante da presença de Deus, que não aceita tais práticas. Então ele se afasta do vício, ele se afasta das amizades do vício e ele se levanta. Então ele se tornou um homem arrependido e ele vai passar por certas dificuldades, mas ele humildemente vai em busca de ajuda. Ele humildemente vai em busca de mudança e pede a você essa ajuda. E você estende a mão. Tá tudo certo, tá tudo bem, é o que a Bíblia ensina. Você pode, tem capacidade para isso, estenda a mão. De repente ele tá com a vida toda destruída, tá no lamaçal, e você quer tirar ele de lá. Em vez de ele entender que está sofrendo, é você que sente o sofrimento dele. E você vai estender a mão para tentar ajudá-lo. Isso é loucura. Você entendeu? Isso é loucura. Ah, mas todo mundo precisa de uma segunda chance e de uma oportunidade. Tudo bem, todo mundo que quer.
A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho a todo que nele crê, a todo que quer, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. E na mesma passagem, logo depois, diz assim: os homens viram a luz, mas a rejeitaram e amaram mais as trevas do que a luz. Se o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo não forçou e não força pessoa alguma a melhorar, quem é você? Eu estou trazendo essa observação para que a história que eu vou te contar hoje fique mais fácil de você entender. Nós sabemos e vimos na mensagem passada que Absalão matou o próprio irmão 2 anos depois que o irmão havia violentado a sua irmã. Ele matou o irmão e fugiu. Se você pegar a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 38, diz assim: Absalão fugiu, indo para Gesur, e esteve lá 3 anos. Depois de 3 anos, a Bíblia diz que Joabe, ele sentiu, pena. Vou usar essa palavra para que fique mais fácil. Joabe, comandante do exército do rei, Joabe, uma espécie de representante de guerra, uma espécie de conselheiro do rei, ele sentia a falta de Absalão junto com os outros jovens filhos do rei. E Joabe achou por bem criar uma estratégia, e ele criou uma estratégia onde uma mulher se passava por uma mulher sofrida, e essa interpretação dessa mulher fazia o rei fazer uma reflexão sobre se o rei deveria manter afastado do reino o seu filho Absalão. E a Bíblia diz que o rei Davi, depois que ele fez essa reflexão promovida por Joabe, o rei diz assim: tudo bem, Joabe, faz o que você quer. Pega Absalão e traz para Jerusalém. Você vai ver isso lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 21. Diz o rei a Joabe: atenderei ao teu pedido. Vai e traga o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que achei misericórdia diante de ti, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se Joabe, foi a Gesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: torne para a sua casa, mas eu não quero que Absalão me veja. Tornou Absalão para a casa dele, mas Absalão não viu a face do rei. Então o rei admitiu que Absalão voltasse para Jerusalém, o rei admitiu que Absalão retomasse a vida dele, mas o rei não permitiu que Absalão viesse até o palácio e que se encontrasse com o rei. Essa permissão o rei não deu a Absalão. A Bíblia diz que Absalão ficou 2 anos. 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. 2 anos excluído de qualquer
possibilidade de ser sequer reconhecido como filho do monarca, porque ele estava totalmente afastado do rei e das regalias do palácio, já que Absalão não poderia entrar no palácio e não poderia ver o rei. A Bíblia diz que Absalão ele era vaidoso, ele era cheio de pompa. Absalão ele era um homem bonito, descrito pela Bíblia, perfeito da cabeça aos pés. Absalão, ele era um homem forte. Essa observação era feita porque de ano em ano, quando Absalão cortava o seu cabelo, o peso do cabelo cortado de Absalão era de cerca de 3,2 kg. Era muito cabelo, representava vitalidade, representava força, né? E isso era uma característica muito boa para os reis. Eu não lembro quando, mas eu sei que já falei aqui no canal, que hoje o político regente do país, ele é um covarde, não entende de nada, não sabe nada, porque o povo vota em quem tiver uma lábia melhor. Antigamente, os reis, eles eram sábios, eles eram valentes e eles eram cercados de pessoas com muita sabedoria. Tudo que o rei fazia era pela segurança e prosperidade do reino. O reino que era forte era o reino que tinha um rei forte. Nós ouvimos na Bíblia, nós ouvimos nas histórias gerais sobre o rei Nabucodonosor. Nós sabemos que o rei Nabucodonosor fez, ele impactou o mundo. Nós sabemos da história de Dario, de Artaxerxes, reis que tiveram realmente os seus nomes cravados na história por serem homens fortes, valentes e homens que encabeçavam suas guerras. Então, nós vimos que Absalão, ele tinha esse potencial reconhecido pelo povo. E Absalão agora, ele estava colocando as unhas de fora. 2 anos sem ver o rei, 2 anos em contato com o povo, Absalão, ele estava se sentindo limpo. E eu vou mostrar isso na mensagem de hoje. Em 2 Samuel, capítulo 14, verso 28, diz assim: ficou Absalão 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Mas Absalão mandou chamar Joabe. Lembra que foi Joabe que lutou para que Absalão voltasse para Jerusalém. Lembra que foi Joabe que se humilhou na presença do rei com peninha de Absalão. Tá lembrado disso? Ok. Mandou ele chamar Joabe para o enviar ao rei. Joabe não quis vir. Mandou chamar pela 2ª vez. Joabe não quis vir. Presta atenção na maldade de Absalão. Disse Absalão aos seus servos: vejam ali o pedaço do campo de Joabe, junto ao meu, e tem cevada nele. Vão lá, metam fogo. E os servos de Absalão meteram fogo no pedaço do campo que pertencia a Joabe. Ah, meu amigo, Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e lhe disse: por que meteram fogo os teus servos no pedaço do campo que é meu? E Absalão respondeu a Joabe: eu te mandei chamar, você não veio, para que eu te envie ao rei e dizer: para que vim de Gessur? Tá vendo? Ele começou a mostrar ingratidão. Eu saí de Gessur e voltei para Jerusalém para quê?
melhor me for ainda estar lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, então me mate. Então Absalão, além de estar cheio de ousadia, Absalão se sentia inocente, porque ele julgou que aquilo que ele fez contra o próprio irmão era necessário. Ele julgou ter direito estar na presença do rei, ainda que para isso ele queimasse, ele desse prejuízo ao homem que se preocupou em tirar ele de lá. Lembra que eu falei no início, às vezes você fica com peninha de uma pessoa que ela não está lhe pedindo ajuda, ela não quer nada de você, e quando lhe pede de ajuda é na malícia, ela não está arrependida do mal dela? Pois é, foi isso que fez Absalão. Foi isso que Absalão ele fez para com Joabe, o homem que se preocupou em ajudá-lo. E olha, então Joabe foi ao rei, dando o recado de Absalão. Chamou o rei Absalão, e esse lhe apresentou. Inclinando-se sobre o rosto em terra diante do rei, o rei beijou Absalão. Meu amigo, aqui começa, mais uma vez, o início de uma turbulência desastrosa, não só na vida de Davi, como também na vida de Joabe. Porque Absalão, ele se achou no direito de fazer juízo contra o próprio irmão. Mas ninguém, nem mesmo Davi, rei, juiz daquela época, ele fez sequer um juízo contra o seu próprio filho. E agora, Absalão se prepara para uma das maiores traições que um filho pode cometer. Mas essa mensagem é para a partir de amanhã. Cuidado, você que gosta de se meter no problema dos outros. Cuidado, você, irmão, que se acha santo demais, que quer resolver o problema de todo mundo na igreja. Cuidado, você, pastor, que acha que pode dizer quem participa ou não participa da Santa Ceia. Cuidado, você, maninha, painho, que fica colocando panos quentes nos seus filhos, e alguns aí perguntam a Deus por que seus filhos morreram. Cuidado! Olha, a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. O perdão é para o arrependido. Não fica aí sentindo pena ou sofrendo no lugar de quem deveria enxergar o próprio sofrimento e entender a própria dor. Feche seus olhos. É momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é justo e verdadeiro. O Senhor é que tem agido em nosso favor. O Senhor é quem cuida de nós. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te pedimos, estenda o Senhor tuas mãos santas e poderosas sobre cada homem, mulher e criança que me ouve agora, sobre cada homem, mulher e criança que está ouvindo esta oração. Que o teu poder se manifeste em favor de cada uma dessas pessoas que tem ouvido a mensagem, que tem participado da oração, que entendem o próprio sofrimento, que entendem onde podem ter errado e desejam mudar. Essas pessoas que querem ser diferente, essas pessoas que querem fazer diferente, essas pessoas que separam esse momento de oração para buscar a face do Deus vivo, meu Senhor e meu Rei. Estenda o Senhor tuas mãos santas e poderosas
para operar na vida do teu povo o milagre, a maravilha, para restaurar a fé, a esperança, a saúde, para levantar o caído, para libertar o escravo, meu Senhor e meu Rei. Que a tua presença na vida dessa pessoa seja saúde, que a tua presença na vida dessa pessoa seja prosperidade, que a tua presença na vida dessa pessoa traga paz, que a tua presença na vida dessa pessoa faça eles, cada um deles, sentirem a luz do Espírito Santo e alcançarem tudo aquilo que eles precisam, seja na própria vida, seja para a família. Meu Senhor e meu Rei, que a tua bênção se estabeleça nesta casa, que a tua bênção se estabeleça nesta família, que a tua bênção se estabeleça no trabalho dessa pessoa, que o bem de Deus esteja sobre a vida de cada um desses que oram comigo e acreditam, aqueles que dizem: assim seja na minha vida. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.